O outro testamento, né? Gente, graça e paz oficialmente agora gravando, né? O que vocês disserem pode ser usado contra vocês no tribunal ou contra mim, tá? Bem, hoje nós vamos começar o nosso terceiro módulo. Veja como o tempo voa, né? Ontem a gente estava aqui naquela salinha, tínhamos marcado 7 horas, alguns não sabiam se era de 7, 7 e meia. Hoje nós já estamos para começar aqui o terceiro módulo. Então nós vamos ver nesse módulo antropologia. Falei, alguns não estavam aqui ainda. Eu estou com uma crise de alergia muito forte hoje, então eu vou ver como é que vou me sair aqui, tá bom? Se não tiver condições a gente acaba um pouco mais cedo, mas eu acho que dá para levar devagarzinho, tá bom? É só a questão de espirrar, estou tonto, com febre, bem cansado, só isso mesmo, tá? Bem, então eu vou deixar algumas apostilas aqui com o Diego, vou pedir que me ajude. As pessoas que chegarem, tá bom? Posso deixar aqui? Aí eu te dou um sinal. Obrigado. Bem, então vamos lá. Bem, esse site que eu coloquei aí, a editora Grafia, não está no ar ainda, tá? Mas eu acredito que até a próxima terça estará no ar, aberto, né? Essa editora é o que eu estou lançando agora, estou abrindo essa editora. Então, inicialmente vou publicar meus livros, mas também quero publicar outras obras, tá bom? De outros autores. Então, é por isso aí, tá? Esse site. Bem, eu estou vendo agora que o título não ficou muito interessante, né? A criação de Deus, a ideia que eu quero é que Deus criou, tá? Então, vou ver melhor como é que eu faço isso depois, tá bom? Então, eu quero falar sobre a doutrina do homem. Josi, tem apostila aqui, você, tá? Pois bem, vamos lá, vamos seguir então. Essa apostila tem 7 páginas, né? Ficou maior do que eu pensava que ia ficar, mas acredito que em 4 aulas dá pra gente vencer ela, tá? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a Bíblia apresenta Deus como o grande criador do universo, tá? A primeira vez que Deus aparece na Bíblia, lá em Gênesis 1, ele é chamado de criador, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E a cada ano que se passa, mais sabemos sobre a criação e ainda percebemos quão distantes estamos de saber muita coisa se a gente comparar tudo que existe, né? A grandiosidade do que nós sabemos que existe. Por exemplo, há animais, planetas, estrelas, animais, plantas, estrelas, planetas que foram descobertos nos últimos anos e quem sabe mais o que será achado pelo homem no mundo criado por Deus. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a gente descobre que tem coisas que a gente não sabia que existia. A cada ano que passa, o ser humano consegue, por exemplo, ir mais fundo, né, no mar e ver que tem vida mesmo muito mais profundo, muito mais abaixo da superfície. Então a gente percebe, diante dessas descobertas, à medida que os anos vão passando, que Deus fez mais coisas do que a gente conhece, tá bom? Hoje eu estava ouvindo um camarada dizer uma coisa muito interessante, ele dizendo assim, tem gente que com 20, 30 anos de idade quer mudar o mundo, nem entendeu o que é o mundo ainda, já quer mudar, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o mundo, para depois ver a nossa insignificância. Então nós somos muito pequenos em relação a toda a criação que Deus fez. Há um vídeo que circula no YouTube, que é um trecho de uma palestra do Mário Sérgio Cortella. Vocês conhecem Cortella? Ele parece fisicamente com Augusto Nicodemos, né? Cortella é um filósofo e teólogo católico, né? A formação dele foi dentro do mosteiro, inclusive. Ele entrou lá com 18 anos, saiu com 22 para ser professor da PUC. Cara muito inteligente. Então tem um videozinho lá, posso compartilhar com vocês no grupo, que é assim, o título é "Você sabe com quem está falando?" E ele diz que quando alguém pergunta isso para ele,
Ele pergunta assim: você tem tempo? E ele começa a explicar o tamanho do universo e a pequenez de um ser humano nesse universo, né? É muito interessante, tá? Muito interessante. Realmente a gente não sabe, não conhece tudo que Deus criou, né? Para onde a gente vai, tem beleza. Se a gente vai para o sertão, é bonito. Se vai para uma praia, é bonito. A gente estava conversando sobre algumas cidades ali, bonito também. Todas três que estavam falando. Uma delas eu ainda não conheço, mas em breve. Então, você vai ali no litoral do Rio Grande do Norte, do Ceará, tem dunas. No Maranhão tem os lençóis maranhenses, né, com aquelas lagoas. As lagoas do Rio Grande do Norte, nossa, são belas demais, assim, a água da cor da camisa de junho aí. Você vem aqui para Jacumã, né, um mar bravio que não é muito bom para banho, mas é belo também. Enfim, todo canto que você vai tem beleza. E é outra coisa, Deus não fez nenhum lugar igual ao outro. É interessante isso também. Não tem lugar que parece, mas não tem lugar que é igual ao outro não, tá? Bem, eu que passei a vida toda nesse trânsito de João Pessoa e Campina Grande, porque a minha família toda é de Campina Grande, né? Meus pais, meus avós, meus tios, todos são de Campina Grande. E eu sou pessoense, mas morei em Campina 2 vezes já. Então a gente sempre está comparando, esse bairrozinho aqui, essa rua parece com João Pessoa, essa rua aqui de João Pessoa, esse trecho parece com Campina, mas não tem lugar igual, tá? A grandeza da criação, no segundo parágrafo aí, aponta para uma inteligência muito acima da capacidade de raciocínio a quem a Bíblia e nós chamamos de Deus. Não dá para olhar para todas essas coisas que existem e racionalmente imaginar que isso surgiu do acaso, tá? Interessante, eu gosto bastante dos... Pega ali. Tem, com certeza. Eu gosto bastante de Adalto Lourenço, é um dos caras inteligentes que eu gosto de ouvir. E eu tive um professor de biologia. Eu nunca fui muito bom não em química, física nem biologia, tá? Nunca fui bom nessas disciplinas não. Mas tive um professor de biologia que na época que eu estudava no seminário, lá na Juveb, então a gente se encontrava casualmente na integração, né? Ele estava voltando da universidade, eu voltando do seminário, e a gente conversou muitas vezes. E eu sempre tentando evangelizá-lo. E uma vez a gente estava conversando, entramos para o assunto da criação. E ele defendendo com unhas e dentes, na época ele era mestrando em biologia, um cara muito, muito esperto, muito inteligente. E um grande professor também. E a gente começou a conversar, né? Ele defendendo o evolucionismo e eu dizendo que o evolucionismo é irracional e tal. E eu disse assim, eu lembrei de um exemplo de Adalto Lourenço, e fui puxando por isso aí. Se você sabe cozinhar, ele falou, você sabe fazer um bolo, conhece aquele exemplo de Adalto do bolo? E ele disse o seguinte, que uma mulher foi fazer um bolo de chocolate, e aí encomendou do supermercado os ingredientes. E aí ali tinha açúcar, sal, farinha de trigo, ovos, achocolatado, fermento, a forma do bolo. Então quando o caminhão de entrega estava chegando perto da casa, o caminhão capotou, pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram que apagaram o fogo, o que é que tinha lá dentro? Bolo de chocolate. Pronto. Então se misturou o açúcar na quantidade certa, o sal na quantidade certa, os ovos se quebraram, separou gema para um lado, clara para o outro, casca voou longe, né? Fermento na proporção certa, caiu tudo dentro da forma. O fogo da explosão, do incêndio, assou o bolo e não queimou, né? E não queimou. Então, qual é a probabilidade de isso acontecer? Então, a probabilidade de, digamos, um bolo com 11 ingredientes de se misturarem aleatoriamente para dar um resultado desejado é de uma chance em mais ou menos 480 mil. E esse cálculo não é difícil de fazer. Esse cálculo é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até 11. Pode fazer
vai dar, arredondar aí, 480 mil. Eu falei para ele, o meu professor, né? Se misturar 11 elementos, eu estou adiantando até um assunto aqui, né? Mas tudo bem. Se a gente misturar 11 elementos aleatórios para dar um resultado desejado, dar uma chance em mais ou menos 480 mil, imagina um corpo humano. Quantas células nós temos em um ser humano? 30 trilhões mais ou menos? A gente falou, é mais ou menos isso aí. Só a probabilidade de 30 trilhões de células se juntarem aleatoriamente a um ser humano. Essas aqui dizeriam você o braço direito, essa aqui eu dizeria você o braço esquerdo, e os órgãos internos, externos, e vão produzir cabelo. E você, vamos aqui comigo, vamos construir as córneas do olho direito, do olho esquerdo. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Aí eu perguntei para ele, é mais fácil acreditar que isso tudo aconteceu por acaso? Estou falando de um ser humano só. Estou falando de todas as espécies de plantas e animais que existem e que a gente nem descobriu ainda. Nem estou falando do planeta inteiro, nem do sistema solar inteiro, nem da Via Láctea inteira, nem do universo inteiro. Estou falando de um ser humano. É mais racional, eu perguntei para ele, acreditar que isso evoluiu naturalmente, se surgiu do acaso, ou que alguém profundamente inteligente e poderoso planejou isso? Aí ele falou assim, olha, se a gente pensar bem, a Bíblia também é um livro cheio de erros. Eu disse, estou falando de biologia, estou falando de teologia não, mas se quiser conversar sobre teologia, para mim vai ser melhor ainda. E ele não quis, infelizmente, né? Ele não quis. Então, o texto bíblico, eu coloquei o Salmo 19, né? Fala sobre a grandeza de Deus na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, o céu, a criação tem uma mensagem para comunicar, e a mensagem é: Deus existe. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Como é que as palavras de Deus são ouvidas até os confins do mundo? Nesse caso aqui, pela obra da criação. Alguém olha para o céu, vê o pôr do sol, em alguns lugares é mais bonito ainda, né? No sertão aquele laranjão, um jacaré bonito também, em todo canto, na verdade, tem sua beleza, né? Então a criação tem uma mensagem a passar, e a mensagem é: Deus existe. Tá? A criação não diz como Deus é, só diz que Ele é grande, poderoso e criador, né? Não diz que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, não diz que a salvação é pela fé, não. Esse não é o propósito de Deus ter criado as coisas. Isso aí vai ser conhecido por meio da pregação do Evangelho. Seres humanos vão anunciar essa mensagem, mas as obras de Deus já anunciam que Ele existe. É o tapete que está estendido, tá? O Novo Testamento fala sobre isso também, né? E eu coloquei aí, em Romanos 1, verso 20 a 23, Paulo fala da criação como uma testemunha da existência divina, que acusa os pecadores por terem se tornado pagãos e idólatras. Alguém lê esse texto, por favor? Pode ser? Poder a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, dizendo-lhes, até o 20, né? Até o 23. Está na apostila, inclusive, meu irmão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Obrigado. Então a criação também é uma testemunha de acusação.
contra os pecadores. Vocês estão vendo aí que Deus fez tudo isso. Mesmo assim, vocês não adoram, preferem adorar a imagem de Deus, que são outros seres humanos, e pior ainda, preferem fazer imagens e adorar animais, aves, quadrúpedes, répteis, enfim. Então todo o paganismo será castigado por Deus, porque Deus já se mostrou a conhecer de alguma maneira, tá? Por meio da criação. Gente, nós geralmente utilizamos a expressão natureza, né? Acho que já mencionei isso aqui em alguma das aulas, para se referir à criação, mas o termo bíblico, o vocabulário bíblico é criação, não é natureza, tá? A palavra natureza aparece sim na Bíblia, mas aparece em relação à nossa natureza humana, por exemplo, tá? Não em relação às montanhas, os mares, cachoeiras, não. Isso aí é chamado sempre de criação na Bíblia. Essa palavra natureza passou a ser associada com a criação quando surgiu o movimento que ficou conhecido como teologia liberal, liberalismo teológico. Eles diziam o seguinte: primeiro, que o liberalismo teológico não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles diziam o seguinte, e dizem ainda hoje, né? Porque não é um movimento, graças a Deus, que chegou aqui no Brasil não, com muita força não. É um movimento mais europeu e americano. Aqui no Brasil nós temos outras mazelas. Uma teologia da libertação, que ensina que a gente tem que fazer reformas sociais para ser salvos, tá? E geralmente esses caras foram excomungados até da Igreja Católica, como Leonardo Boff, como... esqueci o nome do outro camarada agora, que também foi excomungado, né? Mas Leonardo Boff é o principal defensor aqui no Brasil dessa heresia aí, tá? Então o liberalismo teológico começou a dizer, não, na verdade milagres não existem. Então tudo que a Bíblia fala sobre milagres é uma narrativa, não é uma narrativa, são metáforas, são figuras de linguagem, na verdade, tá? Não deve ser interpretado literalmente. Então Deus abriu o mar vermelho, aquilo ali foi como se ele tivesse aberto o mar vermelho. Jesus não andou por sobre as águas, na opinião dos teólogos liberais, tá? Depois não vão o pastor Evandir dizer, ó, Bruno não pode mais dar aula aqui, tá? Então ele diz o seguinte, que Jesus não andou sobre as águas, mas alguém achou bonito Jesus andando por cima de um barreiro, né? Um monte de areia lá. De longe era mesmo que está vendo Jesus andar sobre as águas. E aí colocaram isso nos evangelhos. Jesus não multiplicou pães nem peixes. Na verdade, cada um tinha levado sua lancheirinha. Chegou a hora do intervalo da pregação de Jesus, todo mundo estava com fome. E algumas pessoas até trocaram alimentos e tal. Talvez tenha dado um pedaço para outro, que tinha menos. E aquilo ali foi como se tivesse acontecido uma multiplicação. Então eles vão sempre negando, tá? Teve um autor do século passado que escreveu um livro chamado A Demitologização da Bíblia, tá? Eu acho que não foi Rudolf Bultmann, mas pode ter sido Rudolf Bultmann, tá? O nome me fugiu agora, pode ter sido ele, mas você procura A Demitologização da Bíblia, você vai achar um livretozinho explicando isso. Outra coisa, os teólogos liberais negam qualquer fenômeno miraculoso das Escrituras, inclusive a ressurreição corpórea de Jesus. Para eles, Jesus não saiu do sepulcro, ele morreu e como qualquer morto ficou lá. Então quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, o que significa? Significa que Jesus ressuscitou na memória e pregação dos apóstolos. Então, por exemplo, minha avó morreu, uma avó minha avó materna morreu dia 26 de dezembro de 2016. Então agora, quando fez um ano, no Natal, a gente estava lembrando dela e tal. Então minha avó estava viva ali, na opinião dos teólogos liberais. Ela ressuscitou naquele momento, já que ela estava na nossa memória e na nossa conversa.
Mas Jesus não saiu do sepulcro, não, porque morto não ressuscita, tá? Inclusive, Dr. Shedd, né, que foi doutor aos 25 anos, pasmem, teve aulas com o Rudolf Bultmann no doutorado em Edimburgo, lá na Escócia, né? E ele contava que uma vez Bultmann estava dando aula e quando Jesus ressuscitou, vai para cá, vai para lá. Aí no intervalo a turma conversou assim, não estou entendendo mais nada, né? Ele não é liberal? Quando voltou para a sala, disse, professor, o senhor estava falando aí da ressurreição de Jesus, ah, sim, na memória e na pregação dos apóstolos, porque os mortos não ressuscitam, tá? Então, esse tipo de teologia, tem seminários aqui em João Pessoa, que tem professores assim, tá? Que acreditam nisso. Eu posso... Tá? Pode ter em outros seminários, mas pelo menos na Juvep a gente se conhece. Pelo menos todos os professores lá são ortodoxos, tá? Então, não sei como é que está hoje. Eu sei que um amigo meu era professor lá, ele deixou de dar aula lá, pastor. Eu disse, não vou ficar me desgastando disso não. Alguns alunos, inclusive liberais, iam ficar discutindo durante as aulas, tá? E eu não sei o nome de nenhum deles. Bom, mas se alguém pergunta, eu não sei. Nunca estive lá, inclusive, tá? Nunca estive lá. Bem, não pode, cara. O cara que está sendo preparado para ser pastor não pode ter aula com um cara desse, não. Esse cara não é crente, não. Se nega a ressurreição de Jesus, não é cristão. É qualquer coisa que queiram dar o nome, né? Bem, então, esse tipo de gente começou a ensinar que Deus não criou todas as coisas, mas que todas as coisas aconteceram naturalmente, tá bom? Então deram o nome de natureza, e aí passaram a chamar de natureza as coisas criadas. É claro que hoje em dia não é pecado usar esse termo, na verdade eu vou usar aqui até sem perceber, tá? E porque hoje em dia não tem mais essa conotação, tem essa conotação originalmente, tá bom? Mas é importante falar isso aí, tá? Uma vez Paul Tillich, que era outro teólogo liberal, estava dando aula numa universidade, acho que nos Estados Unidos, e a porta da sala de aula estava aberta. E aí ele começou a falar todas essas baboseiras, defendendo tudo isso que eu acabei de falar, começou a defender. E aí o zelador estava correndo assim na frente da sala, né, fazendo o corredor da universidade, parou assim e ficou ouvindo a aula dele, né, lá de fora. Aí ele pegou uma maçã, no bolso, começou a comer, né, ouvindo, o cara defendendo com ênfase, né, negando os milagres da Bíblia. Aí ele fez assim, aí Paul Tillich, pois não, se eu posso fazer uma pergunta, doutor? Pois não, pode fazer. Ele disse, essa maçã que eu estou comendo aqui, ela é doce ou amarga? Como é que eu vou saber, você que está comendo? Como é que o senhor fala do meu cristianismo sem nunca ter experimentado? E foi muito sábio, né, isso, né? Bem, outra vez Calbart era um cara até considerado crente para a época dele, mas ele também não acreditava nos milagres, na ressurreição, tá? Calbart não era liberal, Calbart era de um grupo depois, e é um dos maiores nomes da teologia de todos os tempos, né? Aqui a palavra vamos falar dele. Ele era neo-ortodoxo. Neo-ortodoxo era considerado crente comparado com os liberais. Eles diziam o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Olhem para cá. Aqui eles diziam, Calbart é o maior nome da neo-ortodoxia. Aqui eles diziam: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna. Como é isso? Você lê um trecho bíblico, aquele trecho bíblico te emociona. Então a pessoa dizia assim: esse trecho da Bíblia se tornou palavra de Deus para mim. Isso é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus, a gente se emociona ou não, a gente chora e ria ou não sinta nada, é a palavra de Deus, tá? Então essa heresia de neo-ortodoxia está com outro nome hoje no Brasil, mas ela é muito comum na minha opinião, que é a ideia de palavra rema e palavra logos. Você já deve ter ouvido falar.
pessoal do Verbo da Vida faz muito isso. E por incrível que pareça, na teologia sistemática de Gruden, ele até defende um pouco essa ideia lá, não como o pessoal do Verbo da Vida, mas defende, tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Já que eu comecei, você já sabe que a língua grega tem muitas palavras para poucas ideias. Então, rema e logos são palavras. Tá? É palavra de Deus, é palavra... Não, é palavra, tá? Então, logos pode ser doutrina ou estudo também, né? Ou verbo, né? No princípio, João 1 é isso aqui. No princípio era o logos, pode ser, no princípio era a palavra, tá? Então, a ideia é a seguinte, nessa heresia aí, do pessoal do Verbo da Vida, é que logos é a palavra definitiva de Deus. Por exemplo, não matarás, é uma palavra logo de Deus, eles diriam isso. Mas rema é uma palavra revelada por Deus. Isso é a mesma ideia da ortodoxia. Então, por exemplo, você leu na Bíblia que tinha que orar, por exemplo, tem que orar. Aí na hora você ora, depois você sabe, você ora por Renato, por exemplo. Deus, eu vou interceder por alguém. Aí você pensa, vou interceder por Renato. Ora por Renato. Aí no outro dia você encontra Renato, e aí, tá tudo bem? Tá tudo... Rapaz, tá, mas ontem, 3h30 da tarde, eu estava no carro, no trânsito, ia sofrendo um acidente, mas Deus me deu um livramento, por exemplo. E foi a hora que você estava orando por ele. Aí o cara disse, não, mas eu tive uma palavra de Deus, rema na hora. Não tem isso, palavra rema, palavra logo não. Palavra é palavra. Vocês podem dar uma olhada, vamos dar uma olhada num texto bíblico, tá? Eu gosto de ir para a Bíblia porque aí acessa, né, toda a argumentação. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo... É o seminário do Verbo da Vida. Estão remando para águas profundas e escuras, turvas. Pois é, melhor aprender a nadar, deixar o barco ir para lá e eles voltar nadando. 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 23 a 25. Esse é um exercício que vocês vão fazer agora então, tá bom? Do 23 ao 25, a expressão palavra, se for uma paráfrase não vai dar certo, né? Tem que ser uma tradução mesmo. A expressão palavra aparece 3 vezes. Identifiquem aí. Ok, já identificaram, né? No verso 23, pela palavra de Deus. No verso 25, 2 vezes. Então tem 2 vezes aí aparece a expressão logos, e uma vez aparece a expressão rema, sem serem induzidos. Vocês percebem diferença aí? Geralmente quem diz que percebe, diz que está errado. Tem diferença? Notaram? Vou adiantar, porque o nosso assunto não é esse. Só estou abrindo um parênteses aqui. Não há diferença. No verso 23, é logos. Pela logos de Deus que vive e permanece. No verso 25, falei que era rema, logos 2 vezes, eu me atrapalhei. É rema 2 vezes. Mas a rema do Senhor permanece para sempre. Opa, permanece para sempre do mesmo jeito. A rema não vem um momento e depois é só logos, não. Rema e logos são a mesma coisa. E no final do verso 25 diz assim: e essa é a palavra que vos foi evangelizada. É rema também. O evangelho é a palavra de Deus, não é uma palavra revelada momentaneamente. Tá bom? Bem, então se você chora ou se você não chora, se você ri ou não, se arrepia ou não, a Bíblia é a palavra de Deus e Ele está sempre conosco. Inclusive Ele está aqui, embora eu não tenha sentido a sua presença, só tenho vontade de espirrar desde que cheguei aqui, aliás, desde que acordei. Mas Ele está conosco.
quer a gente sinta, quer não. Alguma pergunta sobre isso? Estou sendo claro? Diga. Não, o teísmo aberto diz que Deus nem é Deus, né? É diferente. Eles dizem ainda que a gente pode encontrar a palavra de Deus na Bíblia. O teísmo aberto, não. Dizem que Deus não conhece mais o futuro mesmo. O que é que vai acontecer amanhã? Nem Deus sabe, né? Eu lembro do novo convertido, que o cara disse: rapaz, eu estou tão feliz que nem Jesus sabe. Pelo amor de Deus, né? Se empolgou, né? Bem, então vamos lá, irmãos. Deus criou todas as coisas, né? Para termos de definições ainda, o último parágrafo é da primeira página, que é a página 18, né? É 18 porque é a continuação das outras apostilas, tá? Coloquei o seguinte: existe a antropologia, que estuda os costumes e culturas humanos, a qual podemos denominar de cultural, antropologia cultural, que tem um curso na universidade, né? Acho que é lá em Mamanguape, na Universidade Federal, curso de antropologia, tá bom? No meio da teologia, quando se estudam as disciplinas referentes a missões, há a antropologia missionária, a qual trata dos aspectos que os missionários deverão enfrentar ao chegar ao campo missionário, bem como oferece dicas muito úteis para a resolução dos conflitos culturais na pregação do Evangelho. Isso aqui é interessante, porque todas as culturas consideram a sua própria superior em relação às demais, tá? Então nós sempre consideramos nossa própria cultura, até inconscientemente, superior às outras. Na verdade, eu acredito que existe superioridade de cultura. A maioria dos antropólogos dizem não, que não existe, só existe diferença. Eu acredito que existe superioridade. Vou explicar já, tá? Primeiro deixa eu explicar as diferenças. Veja só. Então, um missionário chegou numa tribo e ele era um estrangeiro, claro. E ele fundou uma igreja lá, e algumas mulheres iam, e as mulheres lá não usavam blusa, iam com seios à mostra, andavam normalmente com seios à mostra. E algumas mulheres iam para o culto vestindo camisa. Então ele falou com o pajé lá e pediu para que o pajé mandasse todas as mulheres que fossem à igreja vestir blusa. E aí o pajé ficou revoltadíssimo: você não disse que segue a Jesus, que seu Deus é bom e tal, como é que você pega um negócio imoral desse? Não estou entendendo mais nada. Naquela cultura, a mulher que usa camisa é prostituta. Por que é assim lá? Por que é? Por que é? Outra tribo, duas missionárias muito amigas foram lá evangelizar, e elas gostavam de tomar limonada no café da manhã. Quando o pessoal da aldeia descobriu que elas tomavam limonada, pararam de ir aos cultos, porque limonada naquela cultura é um remédio abortivo, ou eles pensam que tem efeito abortivo. Então, como elas tomavam toda manhã limonada, a mensagem que elas passaram, sem saber, para toda a aldeia, é que elas passavam todas as noites em pecado, e que aquilo era uma espécie de pílula do dia seguinte. Até ela explicar que não tinha nada a ver, enfim, não sei se elas pararam de tomar, enfim, tá bom? Então o que é isso? É diferença cultural, tá? Por exemplo, quem tem moto aqui, ou quem anda de moto aqui, como é o nome daquela ferramenta da moto que a gente abaixa assim, para ela não cair, não virar quando a gente desce? Descanso. Lá, eu sempre conheci como descanso também. Tudo certo aí, tá tudo em ordem. Lá em Campina Grande, quando eu morei lá, eles não chamam aquilo de descanso, chamam de macaco. Mas macaco aqui em João Pessoa é aquele negócio para suspender o carro, para trocar o pneu do carro, né? Então eu andei muito de bicicleta lá em Campina, começando a minha adolescência toda, passei lá. E aí eu, de vez em quando, pedalando, o macaco, levanta o macaco, aí eu, é o quê? Levanta o quê? Não tem um carro não. Não, rapaz, o macaco, deixa de ser burro. O que é macaco? Me mostra aí. Isso aqui, rapaz, tu é burro demais. Sabe? Você chama isso aqui de macaco? É. Não, lá em João Pessoa chama de descanso. Eu estou aprendendo agora. E como é que você chama aquela ferramenta? Eu não posso sair daqui não.
Pega ali, por favor. Pode passar para ele aí. Obrigado. Obrigado. Eu não vi, não. Obrigado. Então, eu disse, como é que você chama aquela peça de suspender carro? Chama macaco também. Isso aqui chama rinite alérgica, lá em João Pessoa. E aqui, chama como? Hã? Gripe de macaco. Ebola. Então isso, gente, essas são diferenças culturais. Sempre vai haver. A gente come usando talheres. Em países africanos e outros países muçulmanos, mas geralmente os africanos mais pobres, eles comem utilizando apenas a mão direita, e a mão esquerda é usada na higiene corporal, entenda-se, tá? Então eles dizem o seguinte: vocês são muito cebosos, vocês comem usando talheres que vocês não viram serem feitos. E a gente diz: vocês que são cebosos, vocês usam a mão para comer. A minha mão, eu sei onde eu coloquei esses talheres, de onde vieram. Então quem é que está correto aí? Cada um está correto na sua cultura, tá bom? Ok. E em relação à superioridade, a maioria dos meus professores de missiologia não concordam com o que eu vou dizer agora, os meus ex-professores. Tudo bem. Eu acredito que há culturas realmente que são superiores umas às outras. Em que aspectos? Não estou me referindo aos econômicos, né? Que aí não é uma questão meramente cultural, se é que posso dizer assim. Depois Renato pode me ajudar melhor com isso, tá? Mas, por exemplo, numa cultura como nos países árabes de maneira geral, onde o valor da mulher é praticamente zero, né? Mulher é só objeto sexual, mulher não pode votar, não pode dirigir, não pode falar com o homem publicamente. Eu não posso considerar isso aí meramente diferença cultural, eu considero completamente inferior à cultura ocidental, tá? Eu sei que há discordância em relação a isso, mas eu considero isso uma cultura muito inferior. Por exemplo, a cultura do judaísmo do primeiro século. Havia aquela oração dos fariseus que diziam: obrigado, Senhor, porque não sou gentil, cachorro nem mulher. Então mulher, cachorro e gentil para eles era a mesma coisa. Isso é de um racismo sem precedentes. Aliás, os judeus sempre foram racistas, né? Quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, em Atos 10, ele teve que dar explicações à igreja em Atos 11, porque ele entrou na casa de um gentil para pregar o evangelho. Racismo puro. Tá bom? Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma questão? Boa. Apoiar em casa a comida é muito boa. Geralmente é nos países muçulmanos, tá? E as mulheres não comem à mesa junto com os homens, nos países mais radicais. Elas comem o que os homens deixarem. Depois que eles comerem e arrotarem, eles vão e saem da sala e elas vão para comer o restante, tá? Isso aí, eu lembro daquele programa da televisão que vocês não devem ter assistido, porque se vocês têm mal o que fazer, Troca de Famílias, lembram? Que a mulher da família A ia passar uma semana na casa da família B e vice-versa. E aí no final elas iam ganhar 20 mil reais, um negócio assim. E vocês lembram desse programa? Uma ia dizendo que a outra família ia ter que investir. Eu achava aquilo ali um exercício antropológico interessante, tá? Tem alguns episódios que eu não esqueci, né? Como no caso da família corintiana, da família palmeirense, né? Não sei quem lembra, eu lembro. Teve um que foi assim, uma mulher de Recife, braba, minha amiga, típica nordestina braba. Ela foi para casa de uma família muçulmana, no interior de São Paulo. Lá a mulher não podia nem respirar alto. E ela, bem para cima, né? Típica recifense. Aí o cara queria botar ela para baixo, ó. O cara queria que ela passasse o pano no tapete. Bem higiênico, né? Ela disse: você está pensando que eu sou a cebosa da sua mulher? E quase que não chega no fim da semana. No terceiro dia, o cara queria botar ela para fora de casa. E ela passou
7 dias esculhambando ele. Aí no final do programa, antes das famílias serem reintegradas, as mulheres conversam, né? Não sei se vocês lembram. Aí a pernambucana abraçou a mulher lá, a muçulmana e tal, disse: aquele seu marido é muito sem futuro. Aí esculhambou o cara ainda para a mulher. Então é difícil de aguentar um negócio desse, né? É difícil de dizer, não, isso é uma diferença cultural. É porque você não está lá, né? Porque você não é mulher, não, quer dizer, tem algumas mulheres aqui que não estão sob esse regime absurdo, né? Hoje, enquanto o cara cortava meu cabelo, estava passando um jornal lá da Record, 5 horas da tarde mais ou menos, 2 notícias do cara que matou a ex-mulher. Matou a esposa, morando com ela, e outro caso do cara que matou a ex-mulher. Geralmente, isso aí não acontece assim do dia para a noite, o casal vive bem, e aí diz, rapaz, hoje eu vou matar minha mulher, não estou fazendo nada. Geralmente já é uma série de abusos que vem acontecendo, já deve ter espancado várias vezes e tudo mais. E eu li um livro recentemente, chamado, permitam gente, esse parênteses aqui, tá? Chamado A Vida na Sarjeta. Depois eu posso dar um nome para quem se interessar. É de um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple, né? Esse não é o nome dele é Anthony Daniels, esse é o nome do escritor dele. Ele escreve sobre cultura e sociedade. Apesar de ser psiquiatra, nunca li um livro dele de psiquiatria. A Vida na Sarjeta, ele trabalhou em presídios em periferia durante muitos anos como psiquiatra. Ele entrevistava mulheres que chegavam lá, né, como médico ele ia atender, a mulher apanhou, chegava toda roxa lá. Aí ele dizia assim: por que você não deixa isso? Ah, não posso, eu amo. Tá bom, então fico com ele. Chegava a mulher aqui esfaqueada, terceira vez, o mesmo cara. Por que você não deixa esse cara? Não posso, eu dependo dele para comer. Aí você não tem saúde, tem mãos, pés, não tem emprego aí. Você não vai trabalhar para sustentar você e seus filhos, se submete a um negócio desse. Do mesmo jeito, pessoas de famílias muito pobres, às vezes que passam até fome. O cara com saúde não tem coragem de trabalhar. E esse livro fala um pouco sobre isso, das pessoas que preferem viver na sarjeta. É um dos melhores livros que eu li até hoje. Aliás, esse autor, eu estou lendo todos os livros dele. Ele teve no Danilo Gentili semana passada, vale a pena dar uma olhada na entrevista dele. Uma entrevista de 18 minutos, eu já conhecia, fantástico, tá? Então, vale muito a pena. Bem, vamos lá. Vamos voltar para a teologia, que é a nossa praia. Então, a antropologia cultural, há uma antropologia cultural voltada para missões, chamada de antropologia missionária. Por exemplo, Ronaldo Lidório é doutor em antropologia, tá? E os livros dele são excelentes. Ele aborda questões, inclusive, que parecem serem pecaminosas, mas não são. São aspectos culturais. Em um dos livros, Ronaldo Lidório, inclusive, fala sobre um tipo de sepultamento que é na África, onde o corpo do defunto passa uma semana presente. Eles botam produtos lá para o corpo não apodrecer, e eles fazem festa em volta do corpo por uma semana. E ele disse que quando chegou lá, que viu aquilo acontecer, disse: isso é um negócio pagão, demoníaco. E ele foi identificando por que as pessoas agiam daquela maneira naquela cultura. Disse: não tem aspectos necessariamente pecaminosos aqui não, tá? Bem, a terceira antropologia está aí faltando 4 linhas para acabar, a página 18. Antropologia é uma palavra formada, não, faltando mais, né, um pouquinho mais acima. Já no nosso caso, acharam aí a metade aqui desse parágrafo? Já no nosso caso, a antropologia é a área da teologia sistemática que estuda o que a Bíblia diz sobre a criação do ser humano, sua relação com Deus e consigo próprio. Antropologia é uma palavra formada por 2 palavras gregas: anthropos, homem, ser humano, né? E logia, que vem de logos, estudo, palavra, doutrina, tá? De tal modo que tentemos estabelecer através das Escrituras uma doutrina do homem. Isso é, o que é que a Bíblia fala sobre o ser humano, né? Não é uma doutrina que tem origem no homem, mas é uma doutrina acerca do homem, tá bom? Eu coloquei: sendo assim, Richard Stuss é um teólogo sistemático falecido,
define a antropologia bíblica da seguinte forma: entende-se por doutrina da criação não apenas o ato de o Criador começar o universo do nada, mas também o ato de continuar controlando a obra que ganhou existência por meio de sua palavra. Então a antropologia fala sobre a criação e o sustento dessa obra, de toda a criação. Tá bom? Bem, ainda antes da gente ver essa primeira pergunta aí, que é muito fácil de responder, há alguns debates sobre cultura e teologia, cultura e igreja. Tá? Então, por exemplo, algumas pessoas fora da igreja, né? Alguns antropólogos conseguiram influenciar teólogos ao ponto de alguns teólogos dizerem o seguinte, e muita gente também pensa assim fora da igreja, que há culturas que não foram afetadas pelo pecado. Então é aquele mito, né? O primeiro mito aí sobre as culturas, que é o mito do índio neutro, né? Do ser não civilizado que não conhece pecado. Isso não existe, tá? Em todas as culturas o pecado está presente, e o pecado destruiu e está continuamente destruindo todas as culturas. Não há uma cultura que seja pura, porque não tem contato com o ser humano. Não existe isso. Todos os povos e, na verdade, todos os seres humanos são pecadores. Queres falar? Mas, para esse tipo de povo, como é que é a concepção do pecado de Deus? Tem concepção? Todos os povos têm. É a concepção do que é certo e o que é errado, geralmente para agradar a sua divindade. Mas esse certo e errado, devido a essa diferença do contexto e do ambiente que isso aí, vai ser muito diferente do da gente ou de outras pessoas. Não, vai, sem dúvida. Para mim, pode ser que até, por exemplo, para eles, de acordo com a divindade, agora, eles podem entender que aquela divindade é coisa errada, mas ou certa. E para a gente, segundo a escritura do conhecimento, é verdade. Isso aconteceu, isso acontece ainda, por exemplo, há uma tribo ainda no Brasil, não lembro o nome, se alguém lembrar, me ajude, que quando nascem gêmeos, eles dizem o seguinte, que um tem um espírito bom e o outro tem um espírito ruim. Então eles fazem alguma forma de supostamente identificar quem é a pessoa ruim ali, e eles matam enterrado, terra vivo, o bebê, que eles consideram ruim. Em outras tribos, eu não sei se ainda hoje acontece no Brasil, mas eu sei que acontece em outros lugares do mundo, eles enterram, matam já assim que nasce, pessoas com deficiência física. Assim que nasce. Tem ainda? Tem muita coisa que é realmente tosca. Por exemplo, tem tribos africanas, onde eu estava falando sobre isso, tem tribos africanas que eles entendem que o homem, depois que ele tem no sêmen, está a essência dele. Que depois que ele tem relações com a mulher, ele perde a essência dele. Então essa essência tem que ser retornada por outro homem. Nossa. Outro homem, que é a forma que você dizer como é. Certo. E esse outro que perde? Enfim, fica um treino. Então, e para eles, culturalmente, existe isso, eles fazem isso. E não deixa a concepção deles, eles não são eles homens ou mais um que ninguém. São tribos que realmente são lá da África. Pois é, para vocês verem que sempre são aspectos pecaminosos nessas tribos, tá? Então, durante muitos anos, a FUNAI insistiu e lutou contra os missionários evangélicos, porque diziam, vocês chegam lá nas tribos e mudam a cultura da tribo. E aí os missionários diziam, não, a gente não muda, e ficava mimimi para um lado, mimimi para o outro. E aí os missionários se juntaram e disseram, sabe uma coisa? A gente muda mesmo. E vai continuar mudando. E é para melhor. A gente não pode aceitar que mate um bebê porque ele nasceu junto com um irmão na mesma barriga, porque tem um irmão gêmeo, ou porque ele nasceu deficiente físico. Então a gente vai continuar ensinando que isso é errado. Entendeu? E até hoje a FUNAI não gosta muito de missionário, tá? Eu estudei com uma menina
que ela é tradutora de Bíblia, ela estava se preparando para isso. Eu sempre gostei muito disso. Infelizmente não tenho capacidade assim gramatical, mas admiro muito quem tem. E Érica, né? Encontrei com ela no congresso da Juvep do ano passado. Esse ano eu não fui, e a gente conversou e disse: Érica, vamos lá na igreja? Você fala: não, eu não gosto, não arrume convite para mim não, que eu não vou falar em canto nenhum, eu só gosto de traduzir a Bíblia. Tá bom, então a gente conversou. E ela só conseguiu entrar porque ela passou num concurso na FUNAI, tá? Então ela falou: até hoje missionários evangélicos são pessoas não gratas lá, tá? Por causa dessas coisas. Então, diante disso, sabendo que não há nenhuma cultura neutra, que todos os povos foram afetados pelo pecado, porque todos os homens foram afetados pelo pecado, né? Não existe isso de a culpa, ele é vítima da sociedade. E quem é que faz a sociedade, né? Ninguém pode culpar o outro, não fez isso quando pecou. Na verdade, a Bíblia diz que todos vamos prestar contas a Deus por nossos pecados. Ah, por que você roubou? Você roubou porque você decidiu roubar, não foi eu que te obriguei a roubar, não, tá? Outros fatores podem ter contribuído, mas cada um vai dar conta de si a Deus, e eu não vou dar contas do outro. Não é regra, de maneira alguma. Então, diante disso, dessa perspectiva de que todas as culturas estão contaminadas pelo pecado, há algumas propostas cristãs hoje em dia, alguns trabalhos interessantes sobre como deveria ser a abordagem da igreja em relação às culturas. Eu vou dizer depois da pergunta de Diego. Essa pergunta de Renato é interessante. Diga aí. Em povos e culturas onde o evangelho missionário não levaram a escritura, a palavra de Cristo. Paulo diz na carta aos Romanos que sem lei não há pecado. Sim. E ao mesmo tempo ele diz que todos pecaram. Aí tem uma explanação para ser que se essas pessoas não conhecem, não têm conhecimento do evangelho, elas continuam responsabilizadas ou não, então continuarem pecando sem saber. Você é calvinista? Para você é mais fácil do que para mim. Mas é bem interessante a pergunta dele. É o seguinte, isso aí também mexe com a pergunta: para onde vão aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, tá? Bem, sem ouvir o Evangelho não há possibilidade de salvação. A única forma de salvação é crendo em Jesus, não há outra forma, tá bom? Então, não há como ser salvo sem ser crente em Jesus. A única forma de ser salvo é crendo em Jesus. Deixa eu completar, só um minuto. Então, o que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram sem ouvir do Evangelho, tá? Elas não vão para o céu porque não ouviram o Evangelho. Não vão. Não é possível isso, tá? Isso aí é prego batido de ponta virada em toda a Bíblia. O que os teólogos, de maneira geral, os estudiosos do assunto, têm respondido é o seguinte: que a recompensa ou castigo vai ser proporcional ao grau de revelação. Então, tudo que alguns povos conheceram é que são pecadores por causa da consciência interna. Eclesiastes 3:11 diz que Deus plantou no homem a eternidade. E também Romanos 1, que a gente acaba de ler, diz que todos os homens são indesculpáveis porque sabem que existe um Criador por causa da criação. Mas nem o coração humano nem a criação revelam quem é esse Criador, nem o que é preciso fazer para ser salvo, tá? Então, em alguns lugares, irmãos, do mundo, como em povos muçulmanos, Jesus tem aparecido a pessoas. Quem é você? Eu sou Jesus, me siga. Isso tem acontecido. Não há nenhuma proibição a isso. Aliás, foi assim que Paulo Tarso foi salvo, Saulo de Tarso, tá bom? Outra questão ainda para complicar na cabeça de vocês é o seguinte: lá em Apocalipse capítulo 5, se não me falha a memória, João diz que vê gente de todos os lugares. Ele fala isso, né, de maneira exaustiva: todos os povos, vi gente de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações diante do Cordeiro. Ou seja, de todos os povos, inclusive povos que já foram extintos, atualmente já foram extintos, que é a visão de João é sobre o futuro, e o evangelho, e um missionário nunca chegou lá. Vai ter alguém, pelo menos, lá no céu. Como é que é isso?
Eu não sei. Talvez sejam crianças. Talvez. É uma possibilidade, né? Mas eu não sei exatamente. Então, essa é uma pergunta que, na verdade, não há uma resposta definitiva para isso, tá? Então, não há. Na maioria dos casos, só há especulações. Boas especulações, eu acredito. Mas há só especulação. Diga, Varão. Era só, complementando a pergunta que o Diego fez, vamos falar a respeito do nosso nordestino, do nosso sertanejo. Tem determinadas pessoas que moram no sertão que nem a emergência chegou lá ainda. Na Paraíba, Zé Paraíba acabou com isso. Acabou, né? Mas tem lugar ainda no pezinho da serra que ninguém não chega ainda para falar de Jesus Cristo. Essa pessoa morre. Você ouviu falar de Jesus, e aí? Aí a palavra diz que Deus não condena o inocente. E também lá em Ásia diz que Deus não leva em consideração o que você fez na ignorância. Certo. Pois é, mas não, salvação é só em Cristo, né? Salvação é só em Cristo. Exatamente. Não existe inocente completamente, entendeu? No máximo, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre inocentes, a palavra inocente ou sinônimos aparece muito nos salmos. Às vezes o salmista está orando, né? Vocês sabem, todos os salmos são músicas, mas também são orações. Como hoje, né? Muitas músicas são orações e muitas outras são aberrações. Então, às vezes, não, eu só vou responder perguntas, né? Não vou falar nada. Então, vejam só. Nos salmos, às vezes o salmista diz assim: Senhor, tu sabes que eu tenho andado com integridade, tu sabes que eu estou certo, não cometi erro algum. Os salmistas não falam assim às vezes? Estou falando de maneira geral. Aquilo ali é algo circunstancial. Mostrar difícil. O que o salmista está dizendo é o seguinte: nessa questão aqui, nessa mentira que contaram ao meu respeito, eu sou inocente. Ele não está dizendo que é inocente de pecados. Ah, Deus sabe que eu sou puro. Não, é naquela questão ali. É numa questão circunstancial, tá bom? Por exemplo, quando o Davi foi perseguido por Saul, ele ora dizendo isso, está sendo perseguido feito Valdemiro, né? Olha, sobre a salvação das crianças é outro assunto que a gente vai ter uma disciplina só sobre isso, que é sobre salvação. Mas a maioria dos crentes acredita que as crianças vão para o céu. Alguns acreditam que não. E alguns acreditam que só os filhos dos crentes. Então é heresia para todo lado. Eu acredito que as crianças vão para o céu. Eu acredito que as crianças vão para o céu. Não, com base que Deus não é doido, né? O cara não pode responder à fé, porque não tem condições ainda. Pois é, rapaz, ele disse que é dele. Deus é que sabe. O pastor perguntou: ele foi apresentar a criança. A criança não sabe o que é pecado, não. Aí o Guinho estava de frente, né? Aí perguntou: diga aí, o Guinho. Diga, o que é pecado, Guinho? Você lembra disso? Fazer coisa errada, pastor. Aí o pastor travou. Queridos, então vocês estão vendo como esse módulo é necessário realmente, né? Da antropologia. Então vamos lá, vamos para algumas perguntas simples agora, tá? Por que Deus criou o universo? Né? Porque Deus criou o universo, né? Na página 19 aí. Deixa eu dizer um negócio aqui. Uma vez, conta-se, né, que uma professora de criança, né, ensino fundamental 1, como é chamado hoje, passou um exercício na sala, né? E a tia disse assim: vocês vão fazer um desenho, qualquer coisa. Aí deu papel, deu lápis para eles, giz de cera, e depois vocês vão explicar o que é que vocês desenharam. Tá bom, tia. E aí a tia deixou, eles começaram a desenhar os minutos, foram para um lado, aí ela foi para um lado, foi para o outro, aí ficou vendo os desenhos das crianças. Aí tinha uma menina que estava, mas era um desenho tão bem elaborado, tão colorido, tão bonito. Aí disse: você, Mariazinha, está desenhando o quê? Estou desenhando Deus. Mas, Mariazinha, ninguém nunca viu Deus. Quando eu terminar de desenhar, todo mundo vai ver.
Quando eu terminar de dizer isso aqui, ninguém vai saber porque Deus criou o universo, tá bom? Não sou Mariazinha, não. Vamos lá. Então, seguindo aqui, porque Deus criou o universo? Sabemos que Deus nunca esteve sozinho. Em João 17, do 21 ao 26, Jesus diz que estava com o Pai antes da criação do mundo, que a Trindade bendita se amava desde antes de haver qualquer coisa criada. Faltou vírgula, faltou tudo aí, tá? Então, esse trecho bíblico, nessa oração, você vê como a oração de Jesus é profunda, tá? Algumas vezes só é que nós vemos as orações de Jesus registradas, né? E essa é a famosa oração sacerdotal, como nós chamamos. Então, ele diz isso, que Deus sempre existiu enquanto Trindade. Então Deus não estava sozinho antes de criar todas as coisas. E o que é que Deus fazia antes de criar o universo? Ele amava a si mesmo na Trindade. Embora o entendimento completo de textos bíblicos como este seja algo impossível para a mente humana, sabemos que Deus não criou o universo porque se sentia solitário. Não foi por isso que Deus fez, porque ele estava solitário. Por outro lado, sabemos também que Deus sempre será solitário. Bem-vindos a essa esquizofrenia chamada teologia, porque jamais haverá alguém que seja equiparado a ele em termos de poder, bondade e eternidade. Desse modo, Deus criou o universo para a sua glória, própria glória, e por razões as quais não conhecemos, ou pelo menos não conhecemos plenamente. Então veja, por um lado Deus não estava só, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Depois Maurício vai recitar a definição de Trindade aí de Wayne Grudem, né, Maurício? Peguei de supetão naquele dia. Tô brincando, Maurício, viu? Se constranja não. Olha. Não, agora não, para também não se amostrar, também. Agora também não é assim não. Em duas línguas, né? Tá bom. Então, por outro lado, Deus vai ser sempre solitário assim, porque ninguém está ao lado de Deus, tá bom? Então veja só, Richard Sturz, mais uma vez, cito ele aí, ele faz uma menção de Strong. Strong é um teólogo forte, entenda-se. Ele diz o seguinte: Strong resume o propósito da criação em 4 declarações que dizem respeito ao ser divino propriamente dito. Primeiro, seu propósito, ou seja, porque Deus criou o universo, né? Seu propósito está nele mesmo. Deus criou para ele, né? E aí tem várias passagens bíblicas. Essa primeira, de Romanos 11:36, é aquela que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segundo, ele cria por sua própria vontade e prazer. Por que Deus criou o universo? Porque ele quis fazer. E Deus tem onipotência, ele tem poder para fazer o que quer, e ele também tem liberdade. Ele é soberano, ele tem liberdade para fazer o que quer. Então ele tem poder e tem como fazer. Número 3, ele também o fez ou faz para a sua própria glória. Ele criou o universo para que todos, né, os seres humanos, anjos, a própria criação. Tem um salmo, não lembro qual é, gente, se vocês lembrarem me ajude. E eu não tenho certeza agora exatamente se é um salmo, mas eu acho que é, que diz que as estrelas louvam a Deus. Não é isso? Não me deixe mentir sozinho não, pode. Minta comigo, tá? Que diz que as estrelas louvam a Deus. Claro, gente, isso é uma figura de linguagem. Estrela não canta, né? Mas significa que tudo da criação foi feito para a glória de Deus, tá bom? Em quarto lugar, por fim, ele criou o mundo para fazer conhecido seu poder, sua sabedoria e seu santo nome. E nós participamos disso quando anunciamos entre as nações a sua glória ou o seu poder. O Salmo 96, verso 3. Salmo 96, 3 diz exatamente isso: anunciai
entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Era a função de Israel, além de adorar a Deus, anunciar entre todos os povos da circunvizinhança de Israel a glória de Deus. E Deus colocou aquele povo que ele escolheu em Israel. Um dos profetas do Antigo Testamento, não lembro agora qual, disse que Israel é o umbigo do mundo, no sentido de dizer que Israel é o centro do mundo. E é muito interessante isso, numa época em que não estava disponíveis mapas mundo na internet ainda, tá? Ninguém tinha feito um upload ainda do mapa mundo na internet da época. Se você abrir o mapa mundo, vai achar Israel, vai ver que fica exatamente no centro do mundo, conforme o profeta disse. Israel é o umbigo do mundo. E é um paísinho do tamanho de nada, do tamanho de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. Interessante também, em relação a Israel, que o profeta menor diz assim que Jerusalém será um cálice de tontear para todas as nações. E um terço do tempo da ONU é gasto para resolver conflitos que envolvem Israel. É um cálice pesado, um cálice de tontear, realmente para todos os povos, né? Se o país diz que apoia Israel, tome pancada, né, naquele país. Bem, então Deus criou por pelo menos essas razões aí. Tem outras questões mais que eu quero mencionar, de Wayne Grudem, tá? Ele comenta essa questão aqui, para a gente desfrutar também da glória de Deus na criação. Diz assim, Wayne Grudem: Deus nos criou para a sua própria glória. Observamos que Deus se refere aos seus filhos e filhas das extremidades da terra como aqueles que criei para a minha glória. Portanto, devemos fazer tudo para a glória de Deus. É interessante, quando Paulo fala sobre o que nós devemos fazer para a glória de Deus, ele não fala de culto nem de missões. Ele fala da... Louvam a Deus. Jó 38:7, leia aí, por favor. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Nem é esse texto que eu estou pensando. Essas estrelas aí são anjos. Diga aí. Essas aí são anjos, a gente já leu isso. É o que os anjos... É esse. 148:3. Tá. Mas obrigado, meu irmão, pela pesquisa aí, tá? Obrigado. Então veja só, voltando aqui. Quando Paulo fala o que devemos fazer para a glória de Deus, ele não diz assim, façam cultos e missões. Ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Essas palavras paulinas foram escritas, né, no final de uma sessão bíblica. Deixa eu apagar aqui. Depois eu vou comprar um apagador, tá? Da sessão que é 1 Coríntios 8 a 10, onde Paulo está respondendo sobre a comida. A pergunta dos coríntios lá é a seguinte: Paulo, a gente pode comer ou não pode comer essas comidas aqui, essa carne que vem daqui em Corinto, que essa carne é sacrificada aos ídolos. E aí ele teologa ali 3 capítulos e no final ele diz, meu filho, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, até comer e beber. Todo mundo come e bebe várias vezes por dia, alguns mais ainda, né? Eu tenho um irmão, meu irmão tem 21 anos, não tem nada a ver comigo assim fisicamente, e ele só come uma vez por dia, da hora que se levanta à hora de dormir. É uma vez só, tá? É o dia todinho glorificando a Deus aí, né? Mas falando sério, irmãos, tudo que a gente for fazer deve ser para a glória de Deus. Então às vezes eu vejo alguns ditados, algumas frases de teólogos, eu gosto de algumas, não de muitas, mas eu gosto de algumas. Eu gosto mais de versículos bíblicos, para falar a verdade.
Mas tem citação que é tão besta, sabe? Tem uma, eu não lembro se é de Moody, que diz assim: o mundo ainda não está para ver, o mundo ainda não viu o que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer. O mundo já viu Moisés, já viu Paulo, já viu Jesus. Que homem é esse que vai vir aí? Entendeu? Outra frase, por exemplo, acho que essa é de John Piper. Eu gosto bastante de Piper, mas essa é muito besta. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A ideia é que a gente só pode fazer coisa que estiver ligada ao eterno. A gente não pode fazer uma viagem, né? Então a gente não pode tomar um banho de piscina, jogar bola. Então a ideia é que só que tenha relação com a devoção a Deus, assim, com culto. Não, Deus nunca pediu isso. A gente come, daqui a pouco, como diz no Alto da Compadecida, descome, né? A salvação fora da pregação foi? Sem pregação não há salvação. Foi essa, não foi? Sem pregação. Não há salvação. O John Piper também? Foi essa aí? Estou com base em Não, tem um contexto aí, né? Tem um contexto aí. Vamos lá. Então, tudo que a gente deve fazer deve ser para a glória de Deus. Eu tenho conversado um pouco com o Renato, que é economista, tem um peixe meu também que é economista. Eu tenho lido bastante sobre o assunto, embora não saiba fazer cálculos, tá? Eu gosto da teoria, não dos cálculos. Amém. E é interessante como as pessoas pensam que o trabalho, o dinheiro, não é algo espiritual. Eu quero escrever um livro daqui para o primeiro semestre do ano que vem, que o título vai ser mais ou menos assim: Não tenha medo do dinheiro. Porque... Hã? Eu prefiro a riqueza das nações. Combina mais comigo. Então, eu percebo, irmãos, que de maneira geral os crentes têm medo de dinheiro, não sabem se relacionar com o dinheiro, né? E parece até que o dinheiro é um mal necessário, mas não é. O dinheiro é uma bênção. Seu filho está com fome, está chorando, você prefere ter dinheiro ou não ter dinheiro? A pergunta é inútil, né? Claro que não precisa nem resposta, né? Pois é, eu lembro de uma vez a definição de dinheiro. Ele vai embora, né? Então eu tenho pensado sobre isso, como os cristãos podem se envolver melhor com isso. Então eu tenho lido bastante sobre trabalho, sobre economia, cosmovisão cristã e tal, para que eu possa fornecer a meus irmãos com quem eu tenho compartilhado a palavra de Deus, e principalmente para mim, uma visão correta das coisas, porque o lucro, o trabalho honesto glorifica a Deus, tá? Enfim, então eu penso nisso também, que em tudo nós devemos glorificar a Deus, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Mas as escrituras, puxaram aí? Não, esse fato, depois de 1 Coríntios 10, 31, né? Esse fato garante a relevância da nossa vida, percebendo que Deus não precisava nos criar e que não precisa de nós para nada. Poderíamos concluir que nossa vida não tem a menor importância, mas as escrituras nos dizem que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para o próprio Deus. Então Deus nos fez importantes. Essa é a definição final da verdadeira importância ou relevância da nossa vida. Se somos de fato importantes para Deus por toda a eternidade, então que maior medida de importância ou relevância poderíamos querer, tá? O que Gruden está sintetizando nesse parágrafo aqui é o seguinte: que tudo que a gente faz é importante e deve ser para Deus, porque Deus nos criou de maneira importante também. Tanto é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos animais, mas animal porque não somos nem vegetal nem mineral, tá bom? Só isso. Mas animais portadores de dignidade, porque Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, somente o cristianismo bíblico é que ensina que o ser humano possui essa dignidade. Por exemplo, nas religiões hindus, na religião hindu, melhor dizendo, uma vaca é mais sagrada que um homem, um ser humano. Ratos também.
Então na Índia é comum, você pode achar na internet, templos para ratos. Se um elefante passa ou uma vaca passa na rua, lá na Índia, eles têm que parar o trânsito para passar, porque aquele é um animal sagrado. Eu tive uma aluna que foi missionária na Índia, acho que durante 2 anos. Ela está se preparando para voltar para lá, e ela disse que comeu carne vermelha algumas vezes lá, mas ela comprou com traficantes. Não é traficante de droga, é de carne, e geralmente são muçulmanos. Eles vendem, né, escondido, é ilegal. Ela disse: rapaz, eu comi porque eu não aguentava mais não comer carne, tá? Eu disse: mas é uma dúvida que eu sempre tive. Perguntei para ela, né, porque eu já vi propaganda do McDonald's na Índia, né? Disse: como é isso? É tudo de frango. Só... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Outra coisa, por que a gente não, quando morre, a gente não joga em qualquer lugar o corpo do falecido ou da falecida? Porque nós fomos criados com importância. Então o nosso corpo, como a nossa alma e espírito, que a gente vai ver na próxima semana se é ou não a mesma coisa, mas vão lendo aí a apostila, por gentileza. O nosso corpo também é portador de dignidade, porque foi feito por Deus. Então é muito comum, né, nos sepultamentos, nas igrejas evangélicas, as pessoas dizem: não, rapaz, não chore não, ele não está aí mais não. Eu disse: mas eu estou vendo, está aí, eu estou vendo. Então está aí ou não está, né? Tá, uma parte está. O espírito está com Deus, mas o corpo está ali. E a gente vai fazer um culto de gratidão a Deus pela vida, não pela morte, mas pela vida que Deus nos permitiu passar algum tempo ao lado daquela pessoa, tá? Uma vez eu vi o Heber Campos Júnior fazendo uma comparação muito interessante, falando sobre cosmovisão cristã, e ele disse que quando era capelão, acho que do Mackenzie, um pessoal, estudante de jornalismo, sei lá o que, foi conversar com ele lá, né? E aí é uma faculdade confessional, mas não estuda só crente lá, né? Não só tem curso de teologia lá. E aí o pessoal perguntando para ele assim sobre a diferença, quais eram as diferenças principais entre o cristianismo e as outras religiões. Ele perguntou assim, era um rapaz e uma moça: se vocês tivessem que salvar uma pessoa e uma pedra, vocês salvariam qual? Quem? Aí ela ficou pensando assim, disse: pois é, essa é a diferença. Nós cristãos não pensaríamos 2 vezes, salvaríamos a pessoa, não importa quem fosse, porque o ser humano é portador da dignidade da criação de Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Pois é. Então o Deus criou o universo para a sua glória, por razões que a gente também não sabe. Ele não se revelou, né, para dizer isso aí, mas Ele nos criou para a sua glória, e nós somos portadores da dignidade, portadores de dignidade, porque somos imagem e semelhança de Deus, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, se não, a gente pode encerrar por aqui por hoje, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima semana.